Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um AGCast, o podcast da AGCOM Teresina. Eu me chamo Suzana Moreno. E eu sou a Weslane Rafaela. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à edição desta semana. O assunto hoje será sobre iniciação científica e vamos receber os professores Robert Bandeira e Tiago Ramos. Sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos por vocês terem aceitado o nosso convite. Obrigado, Weslane. Obrigado, Suzana. Olá, professor Robert. Satisfação estar aqui dividindo esse momento de debate com você. Olá, Suzana, Weslane, professor Tiago. Para mim é uma honra estar aqui no AGCast com vocês. Sejam bem-vindos, professor Robert, professor Tiago. É um prazer recebê-los. Para a gente iniciar nossa conversa, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os nossos entrevistados de hoje. Bom, para iniciar, a gente fala um pouquinho sobre o professor Robert. O professor Robert é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí, formado em 2002. E mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí no ano de 2019. Atualmente, ele é aluno do curso de doutorado em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará e docente na Estácio Teresina. E sobre o nosso professor Tiago Ramos, ele é mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí, graduado em Comunicação Social em Habilitação em Jornalismo, também pela UF. É membro pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas Estratégicas de Comunicação, professor supervisor da AGCOM, Agência Júnior de Comunicação da Estácio Teresina. Tiago também atua na área de processos de comunicação, dedicando-se aos estudos da produção de sentidos nos diferentes dispositivos midiáticos contemporâneos, mais especificamente discursos imaginéticos. Bom, a gente inicia nossas perguntas com o professor Robert. As perguntas, eu pergunto ao professor o que é a iniciação científica. Suzana, a iniciação científica, né, como o próprio nome já denuncia, é um momento em que o aluno ou aluna, né, numa faculdade, numa universidade, ela está tendo o seu primeiro contato com a pesquisa, né? Ou seja, aquele primeiro contato de buscar aprender, né, a pesquisar, a ver que você pode verificar determinadas realidades a partir da pesquisa científica e, lógico, como é uma iniciação, vai contar com um orientador ou com uma orientadora para que possa ajudar, né, esse aluno ou aluna nesse caminho, nessa trajetória de investigação, né, com métodos, com o desenho da pesquisa, até chegar ao final, né, da pesquisa em si, que é a resposta do problema, né, colocado inicialmente. A próxima pergunta vai para o professor Tiago, né? Professor, como aluno, como o trabalho científico despertou seu interesse? Olha, essa história é uma história bastante longa. Eu sou formado em jornalismo e eu entrei na graduação, diferente do que o nome do curso sugere, não querendo ser jornalista. Eu entrei querendo ser chargista, porque eu já desenhava. E durante um ano eu atuei como chargista. E num belo dia, eu passando pelos corredores da universidade, eu topei com um amigo meu e ele falou, vamos bem acolá. Aí eu falei, tu tá indo aonde? Ele falou, para uma reunião de um grupo de pesquisa. Aí eu, o que é um grupo de pesquisa? Nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, até porque quando o aluno ele entra na graduação, ele quer entrar na graduação para se formar especificamente naquela área, né? Muitos alunos, como era o meu caso, eles não tinham conhecimento do universo científico, da iniciação científica, então foi uma surpresa para mim. O engraçado, esse meu colega me apresentou o grupo de pesquisa, que é o NEPEC, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Estratégias da Comunicação. Eu fui na primeira reunião, isso eu estava mais ou menos no meu primeiro ano de universidade ainda, estava finalizando meu segundo semestre. Eu fui na reunião, nunca mais saí do NEPEC. Ele foi nessa reunião e nunca mais voltou. Então parece que ele só foi para me apresentar a iniciação científica. Participei durante um semestre, apenas como ouvinte da iniciação científica,
depois disso apareceu a oportunidade de eu ser bolsista, de eu realmente desenvolver um projeto de iniciação científica, e o professor, como ele viu que eu era atuante dentro do núcleo, ele perguntou: você quer ser bolsista de iniciação científica? Eu não sabia nada, mas eu falei: professor, se eu puder pesquisar o que eu gosto de fazer, que é desenhar, pesquisar charges, analisar imagens, entender são os mecanismos discursivos dentro do campo jornalístico, eu topo na hora, mesmo não sabendo fazer nada. Ele disse: você pode sim. Então eu fui bolsista de iniciação científica durante 3 anos, 2 anos eu fui bolsista de iniciação científica, tive a oportunidade de ganhar um prêmio, na época ganhei o primeiro lugar na área de ciências humanas, sociais, letras e artes. Todas essas áreas elas eram compiladas com a pesquisa que eu desenvolvi. Tomei gosto pela pesquisa, isso me fez escrever meu TCC de forma muito mais fácil, porque eu já começava a ter aquela familiaridade com a pesquisa. Isso me possibilitou também ter um olhar crítico para desenvolver um projeto e conseguir a aprovação no mestrado e desenrolar o meu mestrado com muito mais facilidade. Professor Robert, a gente vê na fala do Tiago que ele passos. Mas para a gente iniciar numa elaboração de um projeto científico, existe alguns passos a seguir ou não? Você pode seguir de acordo com o que você acha que dá para entrar num projeto como esse. Existem passos específicos para isso? Olha, Suzana, o que eu costumo sempre dizer é o seguinte: não existe uma receita mágica, né, para que você possa fazer uma pesquisa. Existem modelos e modelos de projetos, né, onde você pode tentar aprender esse modelo, né, um modelo de uma forma mais técnica, né, é aquele onde você tem uma introdução, dentro dessa introdução você tem uma justificativa, né, um objeto, um objetivo, né, o problema, a metodologia, né, ou seja, são questões que a gente pode chamar básicas que a gente encontra em vários livros, né? Mas uma coisa que é essencial para a pesquisa é o que a gente observou na fala do professor Tiago, né? Eu acho que é gostar do objeto que você quer pesquisar. Essa afinidade que o pesquisador, a pesquisadora tem com o seu objeto vai garantir aquele projeto um projeto de sucesso. Ou seja, você vai conseguir atingir o objetivo que você se pretende. Lógico que para que a gente possa desenvolver uma pesquisa na sua natureza científica, a gente tem que seguir métodos. E mesmo quando a gente fala de métodos, também nós não temos uma receita mágica. Por quê? Porque tem vários métodos, né? Nós temos várias metodologias, né? Temos a metodologia qualitativa, quantitativa, quali-quantitativa, e aí a gente tem várias técnicas. O que deve ser, o que a gente tem que ter em mente, né? Que o aluno ou aluna que quer começar a pesquisar tem que ter o mínimo de conhecimento de métodos e técnicas. Mesmo quando você está no momento de iniciação científica, um ingrediente que eu digo que é fundamental para um pesquisador, uma pesquisadora, é a humildade. A humildade frente ao conhecimento. Porque se você chega já sabendo de tudo, primeiro, você não precisa fazer a pesquisa, você já sabe. Segundo, né, ou então você acha que sabe, né? Segundo, com a humildade para que você, frente ao conhecimento, essa humildade ela vai proporcionar a você a conhecer mais sobre o seu objeto de pesquisa e a responder a sua pesquisa, né? A responder o seu problema de pesquisa. Professor Tiago, durante todo o desenvolvimento do trabalho científico, a gente passa por muitas dificuldades, inclusive. Qual delas foi, assim, a que você mais enfrentou? Qual foi a maior mesmo, assim? Weslane, realmente a gente passa por muitas dificuldades. Essa questão de
ter familiaridade com o método, como o professor Francisco Robert falou, ela é uma questão central, né? Quanto mais a gente está familiarizado, mais fácil é para a gente. A própria questão de catalogação, de compilação do material que a gente vai analisar, às vezes acaba se tornando um problema grande, e até isso a gente tem que considerar quando vai desenvolver a pesquisa. Eu lembro que no meu primeiro ano de iniciação científica, eu fui pesquisar charges em jornais impressos. E eu fui pesquisar essas charges nos 3 maiores jornais daqui, e eu fiz um processo de catalogação durante um ano. Eu era membro do centro acadêmico, e lá no centro acadêmico a gente recebia os 3 jornais diariamente. Toda vez que chegavam esses jornais, eu ia lá, fazia as fotos, compilava as fotos e deixava catalogado. Quando eu cheguei ao final, eu perdi todo esse material. Eu perdi um ano de material compilado. Para eu correr atrás desse prejuízo depois, foi muito grande. Então, esse é um dos pontos que eu até trago para os meus alunos, também já orientei na iniciação científica, que a gente tem que ter um planejamento. A nossa pesquisa, ela tem que ter uma delimitação, que seja uma delimitação viável para o tempo de pesquisa que você tem. Não adianta você querer abraçar o mundo se não dá certo. Eu tinha, na verdade, não era uma dificuldade, era um medo também, que beleza, e se eu não for seguir para a carreira docente, será se isso vai me ajudar no mercado de trabalho? Quer dizer, será se fazer pesquisa científica vai me ajudar a ser um jornalista melhor? E o que eu pude perceber é que sim. E tem um mito que muita gente acaba repercutindo, que é a ideia de que você só vai fazer iniciação científica, você só vai fazer pesquisa científica se você quiser ser pesquisador, se você quiser seguir aí para uma carreira acadêmica, docente. Isso é mentira. A iniciação científica te ajuda a ter um olhar mais crítico, te ajuda a ter um senso de organização, um senso de planejamento, a capacidade de lidar com problemas complexos, né, de tentar resolver problemas complexos, que são todas exigências que hoje o mercado ele traz ao bom profissional, independente da área que você está trabalhando. Então já deixo até como feedback aqui para qualquer pessoa que queira fazer iniciação científica, se você tem esse receio, mas será se eu vou aproveitar isso no mercado? Com certeza você vai, com certeza. Professor Robert, o professor Tiago até listou vantagens da iniciação científica. Você poderia listar mais algumas, na sua opinião, como orientador? Quais vantagens mais a gente tem com uma iniciação científica? É uma coisa, Suzana, que o professor Tiago até já abordou. Ele falou uma coisa que eu achei bem interessante. O que ele disse? Ele disse que depois que ele começou na pesquisa, né, e tomou gosto por ela, ele até desenvolveu o TCC dele de uma forma mais fácil, vamos assim falar. E isso até levou ele, abriu portas para o mestrado, né? Ou seja, quem pesquisa consegue ver, né, a realidade de quem está inserido de uma forma diferente, né? Porque você começa a ter um olhar mais científico sobre várias realidades, né, que cercam a gente. Outra coisa que eu posso listar aqui é bem importante para quem faz pesquisa é que você já começa a fazer correlação entre aquilo que você estuda na sala de aula, teoria, conceitos, com objetos estudados, né? O objeto, no caso do jornalismo, por exemplo, o professor Tiago falou agora há pouco, quando ele vai analisar as charges, né? Ou seja, até no momento de análise, abre a sua mente, né? Por exemplo, para quem quer fazer pesquisa, abre sua mente em relação a vários assuntos, que passa daquela relação que é teórica, que é conceitual. Mas você começa a perceber quais são as reais funções daquela teoria e daqueles conceitos na realidade. Eu lembro de uma passagem
que um professor de matemática meu dizia, né? A gente, em certa aula, um aluno, um colega nosso na sala, o professor falando sobre o teorema de Bhaskara, e o professor falou assim: bora, quem vai responder essa questão? E um colega meu levantou o braço e disse: é você que vai responder? Aí ele: não, professor, minha pergunta é: por que a gente tem que responder um teorema de Bhaskara, já que isso nunca vai cair na minha vida, né? Aí ele falou assim: é pelo mesmo motivo que você vai à academia todos os dias. Eu nunca vi você se apresentando como um lutador, por exemplo, né? Por que você faz academia? Aquilo ali, né, isso foi no terceiro ano do ensino médio, e eu aprendi um pouco o sentido, né? Ou seja, olha, uma hora você vai precisar disso, você está malhando o seu cérebro. E ao malhar o seu cérebro entre essa correlação entre teoria, conceito e prática, eu vejo muitas melhorias em vários alunos. Você consegue mexer em ferramentas como Excel, como o próprio editor de texto, né, o Word, de uma forma além do usuário, né, intermediário para cima. Você já começa a ver coisas que possivelmente vão te ajudar na empresa que você vai trabalhar, numa agência que você pode abrir. E você vai, com a pesquisa, você vai aprender a pesquisar aquela realidade que você está inserido, até para melhorar seu negócio, para posicionar melhor o seu produto, né? Eu acho que a pesquisa só agrega, só ajuda. Até em sala de aula, né, professor, a gente nota um desempenho muito melhor do aluno depois que ele começa a trabalhar em iniciação científica, frequentar grupos e núcleos de pesquisa. Correto, professor Tiago. E a gente, na Estácio, próxima segunda-feira a gente vai já abrir edital, professor, aqui em primeira mão, tá certo? Segunda-feira, dia 29, dia 30, né? Vamos ter um edital para grupos de pesquisa, né? E o que o professor Tiago está falando é a mais pura verdade. Alunos que trabalham com grupo de pesquisa, em extensão, no PIBIC, são alunos que se sobressaem na aula, né? Ou seja, na aula e nas disciplinas. Porque, de certa forma, começa a enxergar aquela realidade com um sentido maior, né? Até por conta mesmo de treinar. Eu digo que quando você está na pesquisa, você está treinando o seu olhar, né? E de forma mais estratégica, né? Pegando aqui o gancho do professor Rob, já que ele deu um spoiler, vou soltar aqui um spoiler também. Hoje mesmo nós estávamos conversando com a coordenadora, nós já estamos preparando um documento para fazer um levantamento de possíveis temáticas de interesse dos alunos e dos professores também, para que a gente possa organizar grupos de pesquisa, núcleos de estudo dentro dos nossos cursos. Então parece que assim, isso foi num momento bem oportuno diante desse spoiler aí do professor Robert. Só um detalhe, professor Tiago, a gente conversei hoje com a professora Eulália também. Ah, rapaz, tá todo mundo alinhado aqui. Tá. Depois de todos esses spoilers, né, que vocês soltaram aí pra gente, a gente sabe que o trabalho científico, ele nos traz muitos proveitos, né, muitos benefícios. E para você, professor Tiago, quais foram os benefícios que o trabalho científico trouxe para você? Já serve de incentivo aí, ó, para quem vai começar a fazer também. Olha, Weslane, acredite ou não, um dos benefícios que eu tive em termos de ganho pessoal foi confiança. Depois que a gente passa a entender as coisas de uma forma mais aprofundada, e claro, iniciação científica não é uma mágica que vai te permitir olhar tudo de uma forma aprofundada, mas é um primeiro passo para poder entender algumas coisas dentro do nosso universo social de uma forma mais, como é que eu posso dizer? De uma forma mais amarrada, de uma forma mais compreensível, né? A gente vive num momento em que parece que a gente tende à simplificação das coisas.
quando na verdade o mundo ele é extremamente complexo. Para nós jornalistas, para nós professores, para nós comunicólogos, a gente precisa entender o nosso universo social, por mais que a gente vai tentar transmitir de uma forma simples para o nosso público, sejam alunos, sejam a nossa audiência jornalística, a gente precisa entender o complexo, traduzir esse complexo de uma forma que seja simples aos outros que estão nos escutando. Então eu posso dizer que eu aumentei muito a minha confiança, até em termos de capacidade, de acreditar mais em mim. Isso me permitiu olhar as possibilidades que o meu curso me oferece por uma visão muito mais ampla. Quer dizer, eu vou entrar no curso de jornalismo, mas inevitavelmente, eu não preciso ser apenas jornalista. Então se revelou para mim outros caminhos, né? Isso ajudou a melhorar a minha escrita científica, acadêmica, facilitou meu TCC, como a gente tinha conversado. Olha uma coisa interessante, iniciação científica ela é uma espécie de ritual. Você não só produz a pesquisa, você produz a pesquisa e você tem uma apresentação dessa pesquisa no final. Nessa apresentação, você tem uma possibilidade de fazer um feedback, de ter uma troca de experiências muito boas com outros professores, com outros alunos que estão no mesmo lugar que você, fazendo pesquisa em outras áreas, né? E por mais que a gente tenha medo de errar, mas eu nunca tive contato com isso. E se eu errar? Bom, é iniciação científica. Você está ali do lado de um professor que tem mais experiência que você, que já caminhou um pouco mais que você e que está ali justamente para lhe guiar, para lhe auxiliar e para lhe orientar de uma forma muito mais segura para que você cresça e se desenvolva enquanto pesquisador ou enquanto profissional. Então esses são alguns ganhos que eu acredito que a iniciação científica ela traz para a gente. Não sei se o professor Robert tem outros a complementar. Professor Tiago, eu concordo muito e eu também desenvolvi muito também a confiança também, porque eu sou formado em ciências sociais e quando eu entrei, né, eu lembro de um professor falou para a gente o seguinte: olha, em ciências sociais vocês vão ser formados em sociologia, antropologia e ciência política. Que legal, não é isso? Apesar de ser um curso que daria 3 nesse discurso, eu fiquei um pouco mais confuso, né? Tipo, poxa, e agora, né? O que eu vou fazer mais? Será se eu tenho que me filiar a uma dessas 3 áreas de pensamento, né? O que eu tenho que fazer, né? Durante o curso, durante a minha atuação, eu acabei me ligando muito mais à política, mas de uma forma um pouco mais diferente, né? Então, a sociologia política. E por aí eu enveredei nessa sociologia política. E a partir do TCC, do mestrado, do doutorado, eu fui ganhando mais confiança e vi também que uma das vantagens é que o conhecimento é algo, né, é fascinante. Quanto mais você começa a se debruçar, você vai vendo coisas, né, que você tinha certeza de que elas eram de uma certa forma, mas quando você começa a estudar, começa a pesquisar, você começa a ver que elas não eram bem assim. Ou seja, eu acho isso fascinante, né? A pesquisa trouxe para mim também um elemento de desafio, olha, você começa isso agora e você tem que terminar, né? Você tem que buscar a resposta para esse problema de pesquisa, por exemplo. E isso, né, eu acho que é importante para a gente, não só dentro da noção da pesquisa em si, mas para a nossa vida, né? Outra coisa, né, que desde o início, quando eu entrei no curso, eu tinha muito, né, que muitas pessoas têm, achar que conhecia muita coisa, né? E com o tempo eu fui vendo que muita coisa que eu conhecia era muito do senso comum. E a vantagem de pesquisar, de estudar um pouco mais aprofundado determinado objeto, a partir de determinados métodos, começou a trazer para minha cabeça uma coisa chamada de dúvida. E essas dúvidas começaram a
a colocar para mim, né, algo que eu vejo como vantagem, é um olhar crítico, um senso crítico em relação à realidade. E isso vale, né, não só para uma questão mais teórica, mas para uma questão, por exemplo, para o olhar do jornalista. Né? Eu vejo que tem que ser crítico. O olhar, né, do publicitária, né, tem que ser crítico também. Ou seja, se a gente foge dessa crítica, a gente vai ser uniformizados, né? Lembrando aqui aquele clipe, né, do The Wall, né, lá do Pink Floyd, ou seja, aquela questão muito uniformizada, né? Eu acho que a crítica é para a gente romper essa barreira, né? E eu vejo isso como uma vantagem, né? Posso dizer assim. Bom, a minha pergunta agora eu direciono para os dois, tanto para o Tiago como o Robert. A escolha do tema, quando você vai iniciar na pesquisa científica, ajuda a pessoa que está iniciando? Por exemplo, eu tenho um tema que eu tenho mais afinidade. É melhor assim ou não? Você um tema que não tem tanta afinidade, mas que te desafia, é melhor ou não? Não sei se vocês entenderam mais ou menos minha pergunta. É melhor o desafio ou a afinidade, no caso de uma iniciação científica? Eu acho que a escolha do tema, ela perpassa uma série de questões contextuais. Primeiro, a gente tem que ver se o que a gente vai escolher, por uma questão de circunstância, está alinhada com o projeto, está alinhado com o tipo de pesquisa que o pesquisador, que o nosso orientador vai desenvolver, né? Preciso que exista esse alinhamento. Eu até deixo como dica para qualquer aluno ver o que os professores eles pesquisam, analisar o currículo Lattes dos professores, pega o nome completo do seu professor, vai lá no currículo Lattes, joga o nome dele, que vocês encontram aí praticamente tudo da vida acadêmica dele, né? Então esse é o primeiro ponto. Um ponto importante também, aí nesse caso já é uma visão minha, eu acho que quanto mais familiaridade a gente tem com o nosso objeto investigado, melhor para a gente, porque como a pesquisa ela demanda um tempo e um comprometimento, a gente tem como obter resultados melhores se a gente estiver empolgado com o assunto, se a gente estiver empolgado com a teoria. Um outro ponto importante a se considerar também é avaliar que retorno profissional esse tipo de pesquisa ele pode dar para a gente. Então, você imagina, se a Suzana, por exemplo, passa um ano na iniciação científica pesquisando sobre, não sei, jornalismo digital, web jornalismo, o texto no web jornalismo. Ela passa um ano pesquisando isso. Olha só que profissional ela vai sair depois de passar um ano estudando uma coisa específica. Ela vai sair uma grande profissional. Então, por mais que ela não queira seguir para a carreira acadêmica, e geralmente quem vai toma gosto pela carreira acadêmica, né, professor? Mas ela tem possibilidade de agregar muito ao currículo dela, ela tem possibilidade de ser um profissional muito melhor em termos de mercado de trabalho também. Então, eu acho que a gente tem que caminhar por essas linhas, ver se o tema lhe agrada, ver que retornos aquele tema ele pode te dar a longo prazo, né? Imagina que você sonha em desenvolver um livro, não sei, um livro sobre o jornalismo no Piauí, porque você sabe que se você tiver um livro publicado, aquilo vai te dar um retorno. Então, na iniciação científica, você já começa a ensaiar, você já começa a desenvolver uma pesquisa sobre história da mídia no Piauí, já começa a ter o primeiro contato com o material, com os métodos, já enriquece seu repertório pessoal para quando você chegar no seu trabalho de conclusão de curso, você desenvolver um produto desse com o fim já pensando em transformar aquilo na publicação. Olha como ter um livro dentro do seu repertório agrega demais, né? Então, eu acho que a escolha do tema passa por esses pontos aí que eu estou sugerindo. Na fala do professor Tiago, essa identificação pesquisadora com o tema,
é importante e, ao mesmo tempo, Suzana, não significa que é fácil, tá certo? Significa até que é um desafio. O que eu costumo dizer, né, quando eu faço minhas orientações, é que pense no que você gostaria de estudar, né? Eu quero estudar as eleições municipais de Teresina de 2000, né, a última, a partir do Instagram, né? Eu quero pesquisar isso. O que você quer pesquisar? Você encontrou um objeto. Agora, o que você quer pesquisar? Qual o problema? Eu quero observar o poder dessa ferramenta. Se essa ferramenta ela se mostra decisiva ou não no momento das eleições, né? Ou seja, do sucesso eleitoral. Então, quando você faz essa pergunta, por exemplo, eu não sei a resposta, porque eu não tenho essa resposta. E aí é onde está também a questão da dificuldade, né, de se fazer pesquisa. Porque se você entra na pesquisa sabendo a resposta dela, não vale, né? Porque você está tapeando o processo. Porque você vai perguntar, por exemplo, com quantos graus centígrados a água ela vai entrar em ebulição. Não precisa você fazer uma pesquisa sobre isso. Já existe uma resposta. Então, professor, mas pessoas pesquisam tantas coisas que parecem ter respostas. E aí vem a diferença do ter a resposta do parece ter a resposta. Porque muitas vezes nós nos encontramos no mundo do senso comum, do conhecimento popular, que é muito importante. Porém, quando a gente se debruça sobre esse objeto de uma forma científica, aí você vai ter que ter muita disciplina, você vai ter que saber utilizar os métodos. Lembro que o professor Tiago falou um tempo atrás, né, de compilar as coisas, ou seja, de organizar. É um dos requisitos, né, que a pessoa que quer pesquisar tem que ter, né, é disciplina. Se ela não tiver, ela tem que ganhar, para que ela possa, durante esse processo, né, adquirir isso. Então, eu acho que para que a pessoa possa ter um maior êxito na sua pesquisa, concordo com o professor Tiago, tem que ser algo que você se identifica, né? Quando você se identifica, não quer dizer também que isso é fácil. Isso pode sim ser e é um grande desafio. Pegando um pouquinho desse gancho de ser um desafio, quando você conclui o trabalho científico e você já tem uma noção dos benefícios que trouxe para a sua vida acadêmica, mais na frente depois você encontra as diferenças de estar na graduação e também de já estar no campo da pesquisa. Então, para vocês, para os dois, a minha pergunta é para os dois. Qual é a diferença para os dois entre estar na graduação e estar no campo de pesquisa? Deixa eu começar agora. Você pode até fazer, Weslane, as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas quando você termina, por exemplo, uma graduação e você tem a oportunidade de ingressar no mestrado, num grupo de pesquisa, né? Propriamente entrar nesse mundo imerso da pesquisa, você mergulhar, né, nesse mundo, você já tendo feito pesquisa na graduação, você já vai entrar de uma forma mais preparado, né, ou mais preparada. Quando você está iniciando a pesquisa após a sua graduação, você pode conseguir muito êxito, mas você vai entrar com um pouco. Pense numa corrida, e na corrida aí, tem um grupo de pessoas que estão saindo a 50 metros de distância de você à frente, tá certo? Lógico que você no final da corrida você pode até chegar em primeiro, mas que você vai ter que trabalhar um pouco mais. E eu até faço uma diferença também, tanto da pesquisa científica para um mestrado ou para uma pós-graduação, né, ou mesmo para um instituto de pesquisa, diferenciando esse tipo de pesquisa para uma pesquisa de mercado, né? Ou seja,
no nosso campo aqui dos cursos, seja de jornalismo, seja de publicidade, por exemplo, né, o direito, educação física, nutrição, enfermagem, dentre outros aqui da nossa faculdade, você consegue trabalhar no mercado de pesquisa na sua área também, né? E o que é interessante, que a gente deixe isso claro, porque muitas vezes, quando as pessoas falam em fazer pesquisa, pensa logo assim, vai fazer pesquisa, vai morrer de fome, né? Depende de como você vai utilizar a expertise que você construiu na pesquisa. Talvez você possa matar a fome de muita gente com o dinheiro que você vai ganhar, né? Ou seja, depende de como você trabalha isso. E o que eu acho que é um mito que nós temos que quebrar é que quem faz pesquisa não está trabalhando. Pelo contrário, é um trabalho muito árduo, né? E você trabalha com a mente, você trabalha com o corpo também, porque você tem que estar sentado, você tem que estar digitando relatórios, você tem que ir ao campo, você tem que coletar dados, você entrevista pessoas, você preenche questionários, você faz o cruzamento desses dados. E eu acho que eu sou suspeito de dizer, Wesley, porque eu gosto muito de pesquisa e hoje, né, no trabalho que eu faço, docente também, a pesquisa me ajuda bastante, bastante mesmo, né? Me ajudou e me ajuda bastante com a questão de sala de aula, por exemplo. O professor Robert falou muito bem. É interessante a gente olhar essa relação mercado, essa relação academia como elementos complementares, né? O que a gente vê hoje na nossa área, falo da área do jornalismo, da área da publicidade, da comunicação como um todo, em termos de mercado, são muitos profissionais que já são altamente gabaritados no mercado profissional, apresentadores de TV, chefes de redação, enfim, se voltando para a academia para se especializar ainda mais dentro das suas áreas, quer dizer, buscando conhecimento, se aprofundando ainda mais. Então, acho que esses dois campos, eles dialogam, eles caminham aí lado a lado e só tem a trazer benefícios um para o outro. Justamente, como o professor Robert muito bem falou, se o profissional ele souber usar as habilidades que desenvolveu de forma complementar. Desculpa, eu estava até assistindo uma palestra ontem, professor Tiago, que o palestrante, inclusive, ele falou mesmo sobre a importância do estudante ver a vida acadêmica já se preparando para uma vida profissional, seja em qualquer área que for. É fácil o campo de pesquisa na nossa capital, no nosso estado? A pergunta seria para o Robert também. Tem como fazer uma boa pesquisa no estado? A gente tem grande campo para isso? Olha, Suzana, eu confesso que não é fácil você desenvolver a pesquisa em termos de fomento financeiro, enfim, a gente tem uma série de questões. Felizmente, dentro da Estácio, a gente tem essa possibilidade de fomento à iniciação científica, a gente tem essa possibilidade de ter outras atividades extracurriculares, a gente tem professores que incentivam a gente a seguir por esse caminho, então isso ajuda a minimizar um pouquinho as dificuldades. Mas assim, em termos gerais, em termos de conteúdo, de objetos de análise, Piauí é extremamente rico, extremamente rico. Em termos de processo de criação, em termos de professores qualificados para conduzir pesquisas, para poder auxiliar, também acredito que nós temos assim, nós estamos muito bem servidos em termos de professores. Eu acredito que talvez a dificuldade maior esteja atrelada a recursos financeiros, principalmente porque, como vocês sabem, a área da educação, em termos de Brasil, né, é uma área que acaba sofrendo uma série de prejuízos, mas você estando assim interessado, motivado a fazer, encontrando pessoas ao seu redor que lhe auxiliem nesse caminho, você consegue superar
esses obstáculos, você consegue superar essa dificuldade e ir caminhando e dando esses primeiros passos na área da pesquisa científica. São duas coisas, né, que o professor Tiago bem pontuou, né? Uma coisa é a facilidade em encontrar objetos, né, e pessoas, né, no nosso estado. É bem fácil, porque nesse primeiro aspecto é bem fácil, porque nós temos, como bem pontuou o professor Tiago, a gente está observando, né, pode observar a riqueza, né, a riqueza de objetos de estudo, a riqueza de pessoas, né, que ainda a gente pode aumentar cada vez mais, mas nós temos pessoas muito inteligentes aqui no nosso estado. Outra coisa é você falar sobre a questão do fomento à pesquisa, porque a pesquisa, ela precisa, para que ela possa acontecer, precisa muito de fomento. E o nosso país, infelizmente, nesse momento, ele não, o governo atual, ele é contra, né? Ele é contra praticamente a ciência, né? A pesquisa. E com isso a gente pode observar a partir de quê? De cortes, né? De bolsa de pesquisas. Ao tempo em que a gente assiste corte de bolsa de pesquisas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente assiste em boa parte da Europa, por exemplo, que está tentando resolver o problema da saúde, né, sanitária que estão vivendo, está investindo mais em pesquisa, né? Ou seja, você consegue ver até comparativamente. E a gente voltando para cá, né, para o nosso local, e aqui na nossa faculdade, na Faculdade Estácio Teresina, a Faculdade Estácio, no Brasil todo, por exemplo, ela tem um programa de pesquisa e ela é uma universidade particular, né? Não é porque eu estou aqui dentro num programa, né, ligado à faculdade, mas eu posso dizer isso com toda segurança, que várias faculdades particulares do Brasil, dentre todas as faculdades particulares do Brasil, poucas são aquelas que se preocupam com a pesquisa, com a extensão. E felizmente, né, nós estamos em uma faculdade que se preocupa com isso, né? Nós, por exemplo, nós temos programas de PIBIC que são programas institucionais. A gente tem editais anualmente. Nós temos o programa de produção, de pesquisa de produtividade, né, que a Estácio paga bolsas para professores estudarem determinados temas, né, que também é outra coisa que é bem rara e no Brasil, principalmente em faculdades particulares. Você abre as portas para que alunos possam pesquisar sob a orientação de professores, né, no PIBIC. Nós temos a extensão, e a extensão ela também abre portas para fazer aquele link entre o que a gente vê na sala de aula e o aluno, a aluna pode trabalhar isso na comunidade, né? Eu vejo com bons olhos, né? Como eu falei anteriormente, não porque eu estou aqui, mas por conhecimento de causa, nós estamos num lugar que é muito propício à pesquisa. Professor, e só complementando, eu lembro que quando eu entrei na graduação, num dos meus primeiros dias de aula, um membro do centro acadêmico estava fazendo a apresentação de curso na minha turma, falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha, às vezes a gente aprende tanto quanto fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. Naquele primeiro momento eu pensei que ele estava falando de festa, dessas coisas, né? Mas aí depois eu percebi que não, até conversei com ele, rapaz, olha, se o teu ambiente acadêmico te propicia uma série de coisas, te propicia fazer pesquisa, fazer extensão, participar de eventos, agora a gente está tendo um evento fantástico, que é a Semana da Economia Criativa, onde a gente tem a possibilidade de ter troca de conhecimentos muito grande com pesquisadores, professores e alunos do Brasil inteiro, da Estácio do Brasil inteiro. Então esse tipo de coisa agrega demais a nossa formação. Então existe aqueles dois tipos de aluno, né? O aluno que ele vai entrar em sala de aula, o aluno que ele vai assistir a aula, vai entrar na faculdade e sair simplesmente assistindo a aula, cumprindo horário, cumprindo
os créditos de aula, e aquele outro aluno que ele vai procurar, querer descobrir o que é iniciação científica, como é que eu entro, o que é extensão, quais são os núcleos que eu tenho à disposição, o que eu posso fazer, tem centro acadêmico, o que eu faço, tem bolsa. Então, tem esses dois tipos de aluno que assim, em termos de qualidade profissional, eu falo com toda certeza, isso tem uma diferença muito grande. Então, quanto mais antenado você está procurando conhecimento complementar a esse dentro da sala de aula, melhor para você. E a gente tem essa circunstância, realmente no Brasil, a gente tem essa dificuldade em termos de financiamento governamental para pesquisas científicas, mas nada te impede de a iniciação científica te abrir possibilidade de você ir estudar no exterior, de você expandir ainda mais o seu raio cultural, o seu raio pessoal, o seu raio profissional. Eu conheço pessoas que participaram da iniciação científica e por conta dessa experiência de iniciação científica acabaram futuramente, claro, foi apenas por conta da iniciação científica, mas acabaram futuramente indo estudar fora do Brasil e continuar os estudos fora do Brasil, justamente por conta desse primeiro passo que eles deram dentro do ambiente acadêmico deles. Você, como ex-aluno, professor Tiago, que dicas que você dá para quem quer iniciar no ramo da pesquisa? Sou ex-aluno porque eu não estou mais numa graduação, mas eu sou aluno sempre porque todo dia dentro da sala de aula eu aprendo alguma coisa com os alunos, aprendo conversando com os professores. Mas dicas que eu posso dar com base nas minhas experiências seriam realmente isso: conheçam o que o curso de vocês oferece. Estamos falando de iniciação científica, conheçam em termos de iniciação científica. Mas, se a gente for colocar no sentido mais amplo, vejam os projetos acadêmicos, as agências experimentais, os escritórios modelo, converse com os professores. Chegue para ele e pergunte: professor, eu gosto disso, tem alguma coisa aqui que eu posso fazer nesse sentido? Eu gosto de audiovisual, tem algum núcleo de pesquisa? Tem alguma agência, algum escritório modelo que trabalha com isso? Alguma parceria da instituição com algum veículo nesse sentido? Então, converse com seus professores, seja proativo em termos da sua formação, avalie a pesquisa científica como um primeiro passo de muitos outros passos que você ainda vai dar. Leve com seriedade e comprometimento a pesquisa científica, porque é uma relação de confiança que é estabelecida entre você e o seu orientador, né? Então existe aí uma troca, um feedback, é um compromisso que é assumido por ambos os lados. Acredito que seja isso. Professor, me complemente aí. Concordo muito com o que o professor Tiago colocou. Ir atrás dos professores, né? Professor, eu tenho vontade de fazer uma pesquisa sobre, puxar aqui a brasa para minha sardinha, né? Sobre política e no jornalismo. Como é que se faz, professor, uma boa campanha publicitária? Realmente consegue eleger candidatos? Isso é verdade, né? Bora pesquisar sobre isso. O que eu aprendi bastante enquanto aluno de graduação é que a gente tem que levar a nossa curiosidade para os professores, né? Muitas vezes tem aquele ditado, né? A gente não sabe o que o calado quer, né? Muitas vezes aquele professor também ele está querendo até começar a fazer uma pesquisa, mas os professores o professor pode ter mil e uma coisa para fazer e ele está adiando aquilo. Mas quando ele encontra um aluno, dois alunos, alunas que querem trabalhar, aquilo acaba saindo, né, do papel, da cabeça, indo para o papel e começa na prática, né? Eu acho que se você quer pesquisar, você está acompanhando aqui o podcast da GCast e quer pesquisar, você quer conhecer algo, né, mais a fundo, né, a partir da pesquisa, procure um professor, uma professora sua, tenha uma conversa com ela, né? Professor, eu quero pesquisar e quero pesquisar assunto tal. Eu sei que você trabalha esse assunto e quero... como é que a gente pode começar, né?
é ter uma conversa, né? Conversando você vai se entendendo e quando você perceber, você já está pesquisando, né? E quem sabe, né? Que é uma coisa que produto da pesquisa, né? É o livro que o professor Tiago falou anteriormente das publicações, pode ser em livro físico, pode ser no e-book, pode ser no artigo científico. Quem sabe, a partir desse desejo inicial, você que pode talvez nem ter um currículo Lattes, pode chegar ao final do seu curso com 2, 3 publicações, né? De artigo científico, capítulo de livro, de e-book, um e-book. E isso vai agregar bastante, né? Bastante a sua carreira profissional e intelectual, né? De pesquisa. Professor, é interessante porque a gente pode até inclusive pegar esses produtos acadêmicos e transformar, como você falou, em produtos correlatos à sua área. Eu já transformei texto científico em texto jornalístico para fazer publicação. Então existe uma versatilidade muito grande. Queria dizer que escutando aqui o professor Robert, já vou sair daqui e me inscrever para ser orientando dele. Eu gostei demais da proposta dos temas. Olha, eu aqui escutando também aqui a questão, lembrei muito, professor, da relação, né? A correlação que a gente pode fazer, né? Você falou aí muito na questão das charges, né? Olha o quanto que a gente tem no país de charge política, por exemplo, Exato, né? exato. Charge e política, né? Agora eu estava vendo recentemente, né? Que a gente, por conta das limpezas, digamos assim, entre aspas, das cidades, a higienização das cidades, as pessoas estão proibindo mais panfletos, proibindo mais pichações, né? Você anteriormente você via a cidade falava muito por esses panfletos, por pichações, né? Sim. Principalmente aqui colocando, por exemplo, o lado da política, né? A questão social, e a gente está vendo menos isso, né? Cada vez menos. E por quê? Né? Ou seja, já surge até um problema de pesquisa, né? Exato. A charge ela é essencialmente política, né? Em termos de crítica. Gente, se vocês deixarem a gente aqui, a gente vai passar a noite toda conversando sobre ideias. Você vê como é que é a conversa de duas pessoas apaixonadas pela área, olha, né, professor? eu já tô aqui pegando os feedbacks já, professor. Eu tô aqui, depois eu vou estar mandando mensagem pros dois aí também. Fiquem à vontade. Pois é, aí a gente vai ouvindo a conversa deles, aí vai surgindo mais perguntas. Eu vou fazer a pergunta final, para a gente finalizar, fica para os dois. Okay. Eu queria saber pessoalmente de vocês. Vocês acham que os atuais governos que a gente vê, como o professor Robert falou, que as cidades falavam, né? E eu acredito que muito do que os políticos atuais pregam corta um pouco do nossa liberdade à imprensa, as pessoas se manifestarem. O governo atual, ele atrapalha a questão da gente atuar científica, por exemplo. Se a gente quiser atuar, o governo atrapalha? Olha, eu acho que você vai ter ao longo da história momentos que são mais favoráveis e momentos que são menos favoráveis a se realizar a pesquisa científica. O processo de construção da pesquisa científica ou o processo de formação do pesquisador, ele acontece ao longo da vida dele, né? Então, enquanto a gente está estudando, a gente está amadurecendo e reescrevendo. Felizmente, governos passam, né? Mas esse conhecimento e essa nossa bagagem, a gente vai levando e vai criando dentro do que o contexto e as circunstâncias permitem ambientes que são favoráveis à produção e à proliferação do conhecimento. Complementando aqui o que o professor Tiago colocou, realmente até, né, isso quando eu falo em relação à questão das cidades também, a gente vê já um projeto já bem anteriormente, bem anterior, né, até a esse atual governo federal, que é a questão dos planos diretores das cidades, né, ou seja, de padronizar, por exemplo, colocar em determinados tamanhos os letreiros, né, ou seja, em determinados lugares, de certa forma você higienizar a cidade, por exemplo. Existe um conceito chamado higienista, né? Esse conceito higienista, ele vai tirar pessoas da rua, ele vai
calar os muros, né, que eram pichados, que tinham artes, e dessa forma não é que essas pessoas vão para casas, mas vão afastar essas pessoas desses centros, né? E isso acaba, de certa forma, contribuindo para que você não veja muita expressão. E falando em relação a governos, como o professor Tiago fala muito bem, a gente vai criando uma trajetória, né? E ao criar uma trajetória, nós temos governos que são mais favoráveis, né? Infelizmente, o governo atual não é muito favorável à pesquisa, à ciência. A gente pode ver isso não por minha fala, né? Mas observar isso realmente pela questão em si de repasses de verbas, por exemplo. Se você fizer uma pesquisa na STN do Ministério da Fazenda, né, Secretaria do Tesouro Nacional, você vai ver historicamente que a injeção de verbas, né, para investimento em ciência e tecnologia, ela, ao invés de crescer, ela diminuiu bastante, né? Então, isso até observando, né, analisando através da pesquisa científica como se comporta um governo frente à pesquisa científica, né? E isso é interessante. Mas o que a gente não pode deixar de perder é que em momentos de crise também vão surgir muitas ideias para a pesquisa, né? E como eu gostei bastante da fala do professor, né, professor Tiago, quando felizmente os governos passam, né? E é isso, né? A gente tem que estar preparado. A gente vai buscar nesse momento de crise, criticar, vai buscar saídas, né? Mas ao mesmo tempo, né, o que a gente não pode é baixar a cabeça, né, esperar isso passar. Nós temos que fazer com que isso também passe, né? E quando eu digo isso, fazer com que a gente fazer também com que isso passe, né, contribuir, se movimentando, que no caso da pesquisa não parando de pesquisar, tá certo? Falando, né, no momento que nós vivemos, pesquisar é um ato até de rebeldia, né, no nosso país de hoje, né? Com certeza, professor. Mas aí a gente pega as críticas e a gente cada vez mais a gente luta para conseguir sempre ter na nossa cabeça o que a gente aprende todos os dias. Bom, nós encerramos por aqui mais uma edição do nosso Gcast, agradecendo a todos que conferiram o nosso podcast e, claro, aos nossos convidados, o professor Robert e o professor Tiago. E eu que agradeço o convite, estou às ordens e à disposição. Agradeço também o convite, para mim é uma honra estar aqui com o professor Tiago, com a Eslânia, a Suzana e o Valdir aí na produção. Vocês não sabem o orgulho que a gente tem, né, de estar aqui. A gente quer agradecer a todos que participam do AGCast, do AGCast hoje sobre iniciação científica. Obrigada, Weslane. Eu que agradeço, Suzana. Obrigada aos nossos convidados, Thiago e Robert, e a todos que fazem o podcast. E a você que está conosco toda semana. Até o nosso próximo AGCast. Tchau!